Rádio Scar, estamos iniciando o programa Ensino Básico em Revista. O espaço dedicado pela rádio para a educação básica, né? O espaço de professores, funcionários, alunos, enfim, todos os agentes ligados à educação, direto ou indiretamente, né? Tem aqui o espaço para expressar a sua opinião sobre a educação. E hoje nós trouxemos uma colega nossa, a Eliane Pagotto, professora de História na Escola Jesuína de Arruda, né? Isso mesmo. E a gente vai conversar com ela sobre o que ela está achando da rede, de uma forma geral, né? Esse programa é apresentado por mim, professor Toninho, pelo professor Maurício, e temos os trabalhos técnicos do Luciano Matucci, né? Aliás, ele coordena um pouco o nosso trabalho. Está sempre orientando a gente, sempre dando as dicas aí, sempre acertando. É isso aí, tudo bem? Obrigado, viu, Luciano? Obrigada. Mas é uma satisfação receber você aqui, Eliane. É uma professora iniciante, corajosa por ser professora, corajosa por estar iniciando na carreira do magistério numa época tão difícil, num momento tão difícil para a educação, não só pela falta de reconhecimento do professor em si, né, dessa profissão maravilhosa que é ser professor, falta de reconhecimento, falta de pagamento, quer dizer, mal remunerado, e além de tudo desrespeitado, muito desrespeitado. A gente está vendo cada vez mais o professor sendo, no seu trabalho, sendo desrespeitado. Agredido, né? Agredido, fisicamente, psicologicamente. É uma das poucas profissões que a pessoa precisa pedir para trabalhar. Começa por aí, porque você entra numa sala de aula, você tem que pedir licença para trabalhar, para poder dar a sua aula. Então eu queria que você falasse de onde vem essa coragem sua de querer ser professora nos dias de hoje. Então, boa tarde. É bom dia. É bom dia. Então, na verdade, eu me formei já há um tempo, já há 13, quase 14 anos atrás, e trabalhava no comércio, trabalhava com vendas de automóveis, fiquei quase 15 anos nesse ramo. E aí, por conta da crise agora econômica do país e tal, eu também já estava cansada do ramo, pressão, meta e tal. E aí resolvi mudar um pouquinho e falei, vamos ver como é que é dar aula, né? Porque até então eu não tinha me aventurado. Então você já estava acostumado com a pressão, né? Sim, de pressão, métodos. Isso aí deve ser um sim. negócio terrível também, né? Sim, a pressão era bem forte. Tanto da gente, porque se você não dá resultado para a empresa, você não fica, você também não ganha, porque tudo gira em torno de comissões e tal. E aí, com a questão da crise agora, caiu, despencou, e aí eu já estava cansada, uni as duas coisas e falei, vamos... Chega. Chega. Vida nova, vou ser professora. Vou ser professora. E qual foi a impressão que você teve da rede pública? Então, a impressão que eu já tinha tido mesmo lá em 2004, quando me formei e fui fazer o estágio no último ano, que você faz o estágio, e aí eu assustei um pouco, porque eu nasci na fazenda, né, eu tenho 36 anos, e quando eu estudava, e meus pais muito rígidos também, era outra situação. Outra realidade. Outra realidade. Né? A gente respeitava o professor de uma outra forma, a gente olhava, via o professor de uma outra forma. Tudo bem que, assim, eu acho que foi do 8 para o 80, ou do 80 para o 8 muito rápido, é o que eu sinto, assim, estando no meio do caminho. Porque eu sinto que antigamente a rigidez era muito grande, e agora parece que a coisa abriu. A liberdade é muito grande. Muito grande. Então, acho que se não tiver o equilíbrio, fica complicado, e não está tendo esse equilíbrio. Tá certo. Eliane, mas você é graduanda em psicologia também, né? E agora eu tô fazendo a graduação em psicologia. Você conclui quando? Ainda faltam uns 3, 4 anos, porque na verdade eu comecei agora. Eu elimino algumas matérias por conta de ter feito história, mas são 5 anos de curso, né? Então, talvez eu termine antes, mas ainda falta um tempo. Mas eu venho me formando em cursos na área do desenvolvimento humano, e dar aulas me faz enxergar muitas coisas também da realidade do nosso país, da família, do ser humano como um todo, na verdade. Parece que você é apaixonada pela psicologia. Pela psicologia. O seu olho brilha quando você fala disso. Sim, eu me encontrei agora. É isso. Com 30 e poucos anos eu me encontrei numa profissão. E você dizia há pouco também sobre uma maneira que estão trabalhando a psicologia. Conta pra gente como é que é isso. Então, na verdade, hoje em dia tem várias ferramentas
para desenvolver o ser humano, né? E hoje tem uma ferramenta muito forte e eficaz chamada constelação sistêmica familiar. E essa ferramenta, essa técnica é nova, na verdade é um alemão que está com 92 anos que formou essa técnica com estudos dele mesmo nas tribos Zulus da África. Ele é alemão, sim. Foi nos anos 70, isso? Isso, ele se chama Bert Hellinger, ele está com 92 anos, mas ele ainda dá curso pelo mundo todo. Constelação sistêmica familiar. Isso, ou constelação familiar sistêmica. Na verdade é o sistema familiar, né? E como a pessoa que está inserida nesse núcleo, que é esse sistema familiar, traz bagagens e traumas desse sistema que ela está inserida. É uma espécie de inconsciente familiar, não é? Exatamente. E Jung também fala do inconsciente coletivo, né, na psicologia, e está muito ligado ao inconsciente familiar. Então, é uma técnica que traz do inconsciente algumas coisas que a pessoa, às vezes, reflete na tua vida, coisas que ela não sabe o porquê, que às vezes ela tem aquele tipo de comportamento em todas as áreas da vida. E aí a gente consegue, com a constelação, buscar nesse inconsciente o que está travando a vida dela. O interessante é que, às vezes, esse trauma aconteceu algumas gerações antes, né? Exato. Quer dizer, a pessoa nem tinha nascido ainda. Exatamente. E sofre o trauma de algum antepassado dela que sofreu lá, né? 2, 3 gerações atrás. Sim, porque, na verdade, a gente não traz só a carga genética, cor de olho, de cabelo, de pele. A gente também traz um campo informacional no nosso sistema individual. E esse campo de informação a gente tem registrado, está gravado aqui, todos os passos que foram dados lá atrás pelos nossos ancestrais. Os bons passos e os passos equivocados. Os equivocados atravancam a nossa vida. Infelizmente. Eu acho interessante, você fala em buscar buscar esse passado. Como é que você trabalha com, vamos chamar de paciente ou com a pessoa, como é que você trabalha com a pessoa durante uma sessão dessa? Você trabalha com ele dormindo, acordado? É assim, ó. A constelação ela pode ser feita de 2 formas, ou em grupo, Sim, ou individual. Eu, sinceramente, acho que em grupo é mais eficaz, fica mais clara para o cliente que está trabalhando. Então você chega para mim e fala, eu quero trabalhar um tema. Sei lá, minha questão com meu pai, minha ansiedade, meu problema com álcool, qualquer coisa, meu relacionamento amoroso, enfim, qualquer questão. E aí vai ter um círculo de pessoas, de preferência que você que está constelando esse tema não conheça, mas se conhecer também ok, mas preferencialmente que não conheça para não interferir. E aí eu vou pedir para você, Toninho, escolhe uma pessoa para ser você, daqui do grupo, vai representar você vai colocá-la no meio do círculo, e escolhe uma pessoa para ser o tema que você está colocando, o seu pai, sua ansiedade, enfim. alcoolismo. Exato. E você vai colocar isso. Desculpe. Não, pode falar. O interessante nisso é que também não só coisas ruins são passadas, né? Não, a gente tem muita força dos nossos ancestrais, né? E por que é importante olhar para isso? Porque nós seremos os antepassados de alguém daqui a pouco. Com certeza. Né? Então, se tivermos filhos, né? Enfim, o que nós estamos fazendo de correto ou o que nós estamos deixando aqui de peso para essas próximas gerações, né? Interessante, né? Isso foi comprovado cientificamente, Sim. né? Fizeram umas experiências com os ratinhos e tal. Sim, tem muito estudo sobre isso. Hoje em dia é uma das técnicas mais atuais, assim, que as pessoas têm estudado e que realmente é eficaz e... Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta aí um pouco estranha, mas na verdade, quando você tem a transmissão das características genéticas, né? Sim. Elas vêm pelos cromossomos, pelo Sim, DNA, na verdade. Isso. E nesse DNA também estaria Exatamente. Lá, essa memória. essa memória dos nossos ancestrais. Um acontecimento que tenha ocorrido com o ancestral fica impregnado Isso mesmo. no DNA. Exatamente. No nosso campo, a gente tem um campo informacional. Tá E eles registrado... chegaram a comprovar isso? Na verdade, tem muitos estudos... Hoje, a própria física quântica, Sim.
né? Enfim, tem muitos estudos aí, os campos morfogenéticos. Porque é uma coisa de doido isso, né? Se a gente for pensar. Assim, eu não tenho culpa. Sim, se você... Mas a base da constelação é o não julgar mesmo e o amor mesmo, porque às vezes a gente julga quem tá lá atrás, os pais, às vezes, os a gente avós, julga né? muito. A gente Exato. julga quem está aqui, quem está próximo, a gente julga os nossos alunos, a gente julga os pais dos alunos, nossos pais, nossos filhos. Sim. E julgar talvez seja uma das coisas mais cruéis, né? Agora eu entendi porque você ficou meio reticente ontem quando nós falávamos sobre aquela agressão, né? Com relação ao aluno. Sim, é complicado, porque eu tô no meio, né? Eu, como professora, eu enxergo o quanto... que na verdade daí já é uma questão de sistema social, né? Que tá todo errado, né? Então, vamos falar aí, né, da agressão que houve, né? Vamos falar. Né, Vamos esses falar, dias. sim. E do aluno, né, para o professor, e não só aqui, eu já vi em outros lugares também. E de uma forma covarde, diga-se de passagem. Né? E aí é complicado, quando eu olho pelo olhar sistêmico, é complicado julgar esse aluno. Sim. A hora que eu olho com o olhar de professora, é complicado porque eu estou no lugar da vítima também, né? E, então, assim, é o meio do caminho. Mas eu acho que no caso dos alunos hoje, desse tipo de... Toda essa agressão que anda acontecendo, eu acho que aí já é uma questão, assim, que está muito grande. O sistema já não é só familiar, aí já é o social, é o país, enfim, tá tudo... Vamos equacionar uma situação. Nós temos muitos alunos e a maioria não agride. Sim. Os alunos, de um modo geral, são bons. São ótimos alunos. Certo? A maioria. Sim. Sempre nós temos alguns alunos que destoam um pouco daquele comportamento que a gente julga padrão. Tá certo? E isso também, esse bom comportamento também vem impregnado no DNA. Sim. Né? Sim. Com certeza. E também um pouco de educação também. Eu acho isso é muito interessante, Maurício, porque alguns anos atrás, algumas décadas, eu tive um aluninho. Alguns anos, nós temos tipo 50 anos. De vida. Um aluninho estava conversando comigo sobre a família dele, tá? E ele dizia da atividade do pai profissional. Ele dizia assim: o meu pai tem uma locadora. Naquele tempo tinha locadora. Locadora de vídeo. Isso, fantástico. Mas ele falou assim com naturalidade: bom, isso aí é o negócio dele, mas a gente vende droga lá. Na locadora. Mas ele falou isso com uma naturalidade tamanha, você entendeu? Porque é a realidade Porque é a realidade dele. Ele não conhece outra coisa. É nesse sentido que a gente diz que o sistema também produz os seres, né? Sim. Então, o que é para aquela escola nossa, Jesuíno, que é de uma classe média baixa, ou média, a realidade é uma. Agora, de repente, entra um aluno de um outro nível social, aí ele bate de frente com aqueles Sim. sistemas, com aquela sociedade que se aquela realidade ali. Realidade dentro da escola, entendeu? Então, por isso que é difícil de julgar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e logo após nós retornaremos e nós vamos tratar do assunto também de como essa parte da psicologia está sendo usada pelos juízes, né? Nos fóruns, tá bom? Sim, okay. Então vamos ao nosso intervalo musical. Estamos de volta com o programa Ensino Básico em Revista. Hoje, entrevistando aqui uma colega nossa, uma professora, a professora Eliane Pagotto, que é professora de História. Mas o nosso assunto aqui tem um viés, né? Tem um viés aqui na área da psicologia, né? Nós estamos falando de uma psicoterapia, que é a constelação familiar sistêmica. E o Maurício chamou, né, no último bloco, ele dizia que isso aí está sendo usado, inclusive, nos fóruns, né, na justiça. Isso. Como é que é isso, Eliane? Então, os juízes, hoje, eles encontraram uma forma de mediar os conflitos familiares, né? Eles estavam tendo muito problema na resolução, principalmente quando tinha criança envolvida, filhos pequenos, no meio de uma separação, né? E eles não estavam conseguindo resolver a questão, e aí... Tem a ver com justiça restaurativa?
Eu acredito que sim. Sim. Eu não sou muito da área jurídica, Certo. mas eles estão tendo benefícios gigantescos com a constelação de resultados mesmo muito eficazes aí. Certo. O juiz, então, como usa essa mediação, ele aplica as técnicas. Isso, ele faz a constelação do casal ou de algum outro conflito familiar que esteja acontecendo. E aí as pessoas vêm de fora, porque como você vai colocar pessoas para te representar e representar a questão, então ele não vai estar ali, ele não vai estar participando, ele vai estar assistindo. Como é que é a relação dele com o ex-marido, dela com o ex-marido e o filho que está no meio. E aí a dor desse filho, muitas vezes. Porque às vezes a mãe quer ficar só com o filho e não quer que, enfim, não tenha contato ou alguma coisa assim. E a mãe os pais vendo de fora a dor do filho, muita coisa muda. Eles conseguem, de repente, abrir mão de muito orgulho, de muito ego, né? Que às vezes está ali na hora do calor da emoção, né? Da separação e tal. Nessa representação, eles colocam uma criança para representar o filho? Pode ser um adulto. Pode ser um adulto Sim, isso não interfere. Pode ser um homem adulto representando uma menina pequena. Isso não muda. Mas quem escolhe essas pessoas? Então, normalmente é o juiz que está fazendo, né? Eu sou constelador, então quando eu vou fazer sou eu que escolho, ou a pessoa mesmo. Então, O que escolhe chama constelador. Quem media, quem faz a mediação. Isso. É o constelador, né? Então, eu vou pedir para você, se você for constelar um tema, eu vou pedir para você, de início, escolher uma pessoa para representar você e outra para representar o tema. E depois a gente vai sentindo se quem está constelando mesmo escolhe ou se eu escolho, aí a gente vai sentindo a movimentação e a coisa vai acontecendo. E não é racional, é sentir. É sensação. Você já participou de muitos desses? Sim. Tipo? É? Sim. E como assim? Como constelador? Ou... As duas coisas, porque primeiro eu comecei a fazer comigo. Quando eu descobri a técnica, eu comecei a fazer para resolver as minhas questões. Você pode fazer com você mesmo, então? Não, eu fazia com alguém. Com alguém. Eu descobri uma pessoa que fazia constelação e descobri essa técnica e me apaixonei e comecei a fazer com alguns temas meus. Sei. E aí até que eu resolvi fazer a formação. E aí eu fiz uma formação de 25 dias enclausurada, internacional, inclusive com os alemães que vieram da turma do Bert Hellinger. E fiquei lá 25 dias constelando e aprendendo a fazer a técnica. É interessante que existe uma certa semelhança com alguns exercícios teatrais que a gente faz, né? Sim. Eu, como fiz teatro amador, Maurício, há muito tempo atrás. Não, só 40 anos. A arte está muito ligada, né? A gente fazia, e a gente construía o personagem, e a emoção vinha com uma força tamanha que parecia real, né? Da coisa. A constelação ela não é um teatro, porque na Sim, verdade a gente não ensaia, mas só lembra, sente. Lembra porque sente. traz o sentimento. Exato. Né? Se você assistir, nunca ouviu falar, e você estiver assistindo, você vai falar, eles estão representando. Isso daí é maior. Porque é tão intenso, porque assim, você vai colocar um tema com pessoas que você nunca viu, e ela vai entrar no teu campo sistêmico da tua família, ou do teu tema, e ela vai acessar esses sentimentos. E não tem nada de mágico nisso. É que a gente aqui no Ocidente, a gente não está acostumado a sentir. A gente só usa, a gente só usa a razão, né? Só a mente. Medita muito pouco, né? Exatamente. A gente não sente, né? A gente só... Essas pessoas que representam, no caso, os pacientes, né? Essa emoção vem do inconsciente coletivo? Vem do inconsciente coletivo, exatamente. É aí que está o acesso. Porque as pessoas ficam, mas como que a pessoa nunca me viu e ela representou como minha mãe, que ela nem conhece. Ela fez igualzinho os gestos que a minha mãe faz comigo, ou falou algo que minha mãe fala pra mim. Porque a gente tá todo mundo ligado no inconsciente coletivo. Embora a gente não dê muita importância para isso aqui. Sabe que ontem a hora que você falou desse tema, que nós achamos interessante, que viesse ao programa, eu nunca ouvi falar, sinceramente, eu confesso, eu nunca ouvi falar disso. Também não tinha. Foi a primeira vez que nós estamos... E eu achei muito interessante estar trabalhando, e vou te falar, estou achando muito interessante esse tema. Eu acho até que você tem que voltar outras vezes aqui para a gente continuar essa conversa. Porque vai fluindo e a gente vai... E eu estou querendo descobrir algumas coisas, porque dá para trabalhar isso num monte de lugar, um monte de coisa. Eu acho que inclusive na escola, né? Exatamente. Eu já fiz, assim. Eu já fiz.
Não falei o que eu falei, vamos fazer uma técnica de psicoterapia. E eles entram muito. Peguei um dia que tinha 5, 6 alunos e fiz. Eles entram muito. Você tem que gravar isso aí. Eu fiquei preocupada, porque é uma questão, né? A gente não precisa sabe ter até que autorização ponto. dos pais, né? Exato, Tem Porque toda uma ali nós questão temos alunos com problemas. Né? muito graves. Muito sérios. E eles vêm falar comigo, porque às vezes eles me veem com a camiseta, ainda não sou psicóloga, mas eles vêm falar das questões. Ontem mesmo, uma aluna me falando, perdeu o irmão assassinado, a irmã assassinada. Então você imagina a carga. Lá da escola mesmo. Sim. Isso é comum lá, infelizmente. Sim. Maurício. Ou então os pais presos. Isso de muitos, né? Muito. E eles carregam isso, Sim. né? E aí tem todo... Aí eu entendi, porque é uma aluna bem revoltada, que bate nos meninos e é agressiva. E aí eu entendi o porquê da agressividade. Porque eu já imaginava que tivesse algo. Acho que tudo tem uma razão de Sim. ser também, né? Nada é gratuitamente. Muitas vezes até a gente não escolhe. Sim, não, com certeza. Não tô julgando, é só assim... Porque às vezes a gente, né, chama atenção... Não... E é difícil pra gente como professor, eu vejo ali, pô, você também tá numa sala com 40 e Você tem que... Você tem vontade de ajudar, mas Sim, não se vê impossibilitado. É né? complicado. Porque a linha é muito tênue entre você ser amorosa e tentar ajudar e eles perderem o respeito, sabe? Sim. Sim. É muito tênue. É uma coisa difícil de você dosar e falar até onde eu posso ir, né? Mas eu queria perguntar mais uma coisa para você, Eliane, é o seguinte. Você deve, daqui a alguns anos, você está formada psicóloga e já está formada professora. Deve continuar como professora até formar com psicologia. E depois, você continua como psicóloga? Ou... isso eu acho que só o tempo vai dizer. Acho que só o tempo. Você não faz previsão para isso? Não, mas porque eu assim, percebo que você é apaixonada pela psicologia. Sim. Mas também, por outro lado, você gosta da educação também. Sim, porque é gente, né? Como eu Isso. gosto de pessoas, então... são pessoas, então tá tudo ligado, né? Tudo ligado, né? Mas eu pediria que você não deixasse de ser professora, não. Continua como professora. Eu me lembro, quando ela começou, ela me fez uma pergunta que eu não esqueço nunca. Como é que é, professor, dar aula? Não, algo assim. Você lembra disso? Eu acho que sim. Como é que é aqui, né? Como é que... Mas ela fez uma pergunta de uma forma diferente já, viu? Não é né? como... Nós estamos encerrando o nosso programa, mas antes eu gostaria de deixar o microfone aberto para você, Eliane, fazer qualquer consideração que você acha necessária que faça. Eu quero agradecer vocês pelo convite, muito obrigada aí pela confiança. E se alguém quiser conhecer mais sobre as constelações, hoje em dia aí os meios de comunicação estão fáceis de acessar. Se você colocar constelação sistêmica, você vai encontrar várias... Nós é que agradecemos sua presença, viu? E essa simpatia toda aqui no nosso programa, brilhantando o nosso programa. Obrigado, Lino. E o programa Ensino Básico em Revista está terminando, né? Nós queremos convidar os nossos ouvintes para que estejam conosco na próxima semana, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, pela Rádio UFSCar. Pela Rádio UFSCar 95,3 FM. Escute diferente.